Existe isso mesmo de bifestinha? Olá, pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Faz um tempinho que eu não falo de bissexualidade aqui nesse canal, o que é um grande absurdo, afinal, vocês não me deram o cargo de prefeita bissexual à toa. E corrigindo essa questão, vou aproveitar que o BBB 26 está aí em alta, torando, sendo um arraso, depois de muito tempo de BBBs ruins. Vou aproveitar isso para trazer um tópico que aconteceu lá na casa, mas não foi tão explorado lá dentro, no entanto, foi repercutido aqui fora. Coisa que acontece sempre, né? Nem tudo que rola lá dentro fica sendo falado lá dentro, mas aqui fora sempre reverbera bastante. Nesse caso, eu tô falando do termo bifestinha, que apareceu na casa e fora dela por conta de alguns comportamentos de alguns participantes. Falou-se em bifestinha aqui fora quando Jordana pincela assim por cima que ela não sabe muito bem o que ela é. A única coisa que ela sabe é que ela gosta de homem. E assim, spoiler, eu também gosto de homem. E eu sou bissexual. Faz parte da sexualidade, no caso. E isso dessa participante se destaca ainda mais quando, durante uma festa, Marciele pega ela pelos cabelos. Ou é ao contrário? Não, é Marciele que pega ela pelos cabelos. Enfia as mãos assim nos cabelos dela e tipo, fica dançando com o rosto muito próximo. E por causa disso, eu ainda brinquei, né, falando que Jordan com certeza é muito hétero. Porque não existe uma situação em que Marciele, uma mulher bonita daquela, mete a mão nos meus cabelos tão pertinho de mim e eu não beijo aquela boca. E olha que eu sou Demi. Mas claramente que eu falei isso brincando porque eu não sei qual é a sexualidade dela. Ao que parece, nem ela mesma sabe. O que está tudo bem. Um adendo para dizer que depois de eu ter gravado esse vídeo, Jordana falou novamente em relação a isso de ficar com mulheres. Ela destacou novamente a preferência por homens, mas falou que já ficou com mulheres. E falou, tipo assim, ela não entrou muito no assunto e ela cortou logo o assunto. Provavelmente por uma questão de exposição mesmo, de se preservar e talvez questões familiares. Mas ela falou também de algo tipo, não só beijos, se é que vocês me entendem. Lá na casa, a gente também tem Gabi Panquequinha, que vive querendo beijar as suas colegas de elenco. Ela vive pedindo selinho pra Chayane, pra Marciele, pra Jordana. O tempo todo ela pede selinho, durante o dia inteiro, e quer dormir de conchinha, e quer deitar de conchinha, e faz carinho, e abraça, e adora deitar a cabeça nos seus fartos das amigas. Inclusive, nessa madrugada, ela falou pra Marciele que se Marciele quisesse beijar ela de língua, ela beijaria também. Ela beijaria de volta. E ela fala muito numa linha serinha, ao mesmo tempo que dá risadinha. Porque é aquelas de, eu tô brincando, mas se você quiser, eu quero. O que eu acho maravilhoso, porque ela faz isso de forma que não fique pesada, ao mesmo tempo que ela joga, né, que ela tá querendo. Mas também sem forçar muito a barra pra não dizer assim, não fica constrangida comigo. E uma das citadas aqui, né, é Chayane, que já admitiu na casa ter beijado mulheres. Ela só nunca teve algo mais íntimo, mas beijar ela já beijou. E Chayane relata que ficou com mulheres mais em momentos em que ela estava em festas, né, e um pouquinho alteradinhas de álcool, mas ela tava mais em festas, então ela fala tipo assim, não, eu tava assim muito uau. Tava muito doida. Mas apesar de dizer que só beijou mulheres nessa situação de estar muito doida, ela agora está dizendo que está apaixonada por Samira, outra participante da casa, que Chayane acha que é hétero, sendo que claramente Samira não é hétero. Ela estudou num colégio interno. Ela deve ter mexido com muitos corações de muitas internas, galera. Além do piercing dela no septo, entregando ainda mais que não tem heterossexualidade ali. Eu esqueci de mencionar que eu tenho certeza do cheiro sáfico muito forte que Samira emana, não apenas por conta do internato, mas por como ela mia, ronrona e se esfrega em Milena. Achei um crime. Agora que eu percebi isso, eu simplesmente não falei sobre essa parte. Mas apesar de achar que Samira é hétero, ela tá tentando, ela tá se esforçando, ela tá jogando. Inclusive, ontem à noite, Samira fez um estrogonofe, e aí todo mundo falou quanto tava gostoso aquele estrogonofe, quanto tava muito bom. E Chayane vai e mete: gente, palmas para minha mulher. E aí todo mundo bate palma. Ela tá sem limites. Então, assim, por mais que ela diga que só ficou com mulheres nesse contexto de que ela estava um pouquinho mais alterada, ela tá totalmente cadelando Samira. Assim como uma boa sáfica deve ser. E Chayane revelou pra Juliano Floss, nesse momento ela tava realmente mais, né, cheinha,
que ela estava apaixonada por duas pessoas, por Samira e por Breno. E ela ainda falou, né? Ela é hétero e ele é gay. E sim, Breno afirmou que é gay. Ele afirma que é gay. Quando Chayane vai lá brincar com ele, de ficar pegando de um dele, ele fala, Chayane, eu sou gay. Mas Breno já beijou mulheres e beija mulheres de vez em quando, a depender de que lugares ele está, da situação, se ele tiver vontade, mas ele beija por diversão. E, inclusive, por causa disso, Chayane desconfia que Breno, na verdade, goste também de mulheres. Justamente porque ele já beijou mulheres. E beija mulheres. E no caso ele tá só dispensando ela mesmo. E por conta dessas coisinhas todas que Breno já trouxe na casa, e com a situação de Chayane ficar ali tentando bulinar ele na frente das outras pessoas, que isso aconteceu dentro do quarto Eternos, que é onde dorme Ana Paula Renault, Milena, Samira, Breno e Juliano. Ana Paula falou, você é bifestinha. E ela disse isso mesmo ele afirmando que ele é gay. E por causa do tanto de cheiro de sáfica nesse BBB. Cheiro de sáficas dessas que foram chamadas de bifestinha pelo Twitter. Além de Breno também ser chamado assim, só que no contexto de dentro da casa, hoje eu vim falar com vocês sobre isso. Vim falar sobre o termo bifestinha e o porquê não é legal que a gente utilize essa nomenclatura. Principalmente se formos pessoas LGBTQIA+. Bora nessa então, enquanto você já se inscreve aqui no canal se você gosta de vídeos que abordem bissexualidade. Aqui no canal tem um monte, tá? O termo bifestinha geralmente é utilizado para pessoas que, em teoria, são heterossexuais e que supostamente só ficam com pessoas de gênero equivalente ao próprio no contexto de festas. E eu digo que supostamente porque ninguém sabe da vida de ninguém. Que eu digo que, em teoria, são heterossexuais porque às vezes as pessoas até afirmam que são bissexuais. E se por acaso essas pessoas que, em teoria, as pessoas sabiam que era heterossexual, elas afirmam que na verdade são sim bissexuais. Quem geralmente usa o termo bifestinha para se referir, usa o termo também para deslegitimar essa sexualidade, dizendo que essas pessoas nunca assumiriam alguém de gênero equivalente ao seu fora de um contexto de festa. Que essas pessoas nunca assumiriam um romance com alguém de gênero parecido. Só que assim, gente, chamar alguém de bifestinha por conta desses contextos aqui apresentados traz alguns problemas. Acompanha comigo. Essa ideia de você ficar com alguém em determinados contextos, assumir alguém, etc, etc, traz a ideia do ser mais ou menos bissexual que outras pessoas. E primeiramente não existe esse tipo de coisa de alguém ser mais ou menos bi que outra. Principalmente se a gente for falar sobre relacionamentos que cada pessoa tem, como funciona cada dinâmica de relação, como funcionam os nossos envolvimentos com outras pessoas. Principalmente porque a nossa identidade não é definida porque a gente está namorando no momento, porque a gente está pegando no momento. Essa história de bifestinha traz a ideia reforçada de existência de bissexuais de mentira e de verdade. Como se bissexuais que ficassem com alguém apenas no contexto de festa fossem bissexuais de mentira. Como se existissem formas reais de sermos bissexuais. Como se existissem formas corretas de sermos bissexuais. E não existe uma cartilha de como a gente deve ser bissexual. Afinal, a bissexualidade fala sobre nós sentirmos atração sexual ou romântica por pessoas independente de gênero. Não, gênero não é um fator determinante para que a gente possa se atrair por alguém. E por causa disso também que a gente entende que pessoas bissexuais não precisam ficar com uma pessoa de cada gênero para poder, principalmente porque a gente não liga para gênero, né? Mas não precisa ficar com uma pessoa de cada identidade para poder reafirmar quem é. E muito menos ficar assumindo todo mundo que se envolver. As pessoas simplesmente serão. E essa ideia de querer presumir se a pessoa é bissexual de verdade ou de mentira é algo muito violento porque nos invisibiliza, nos deslegitima e nos estigmatiza. Principalmente porque, vamos combinar, a depender do relacionamento que a gente está, vão querer nos reduzir a ele. Um grande exemplo que eu posso dar aqui de alguém que vive sendo chamada de bifestinha, hoje em dia eu vejo até bem menos isso, foi mais quando ela se assumiu.
mas acontecia bastante, é da cantora Anitta. Porque a cantora Anitta afirmou que é bissexual, só que ela só teve relações românticas públicas com homens. E por causa disso, as pessoas vivem dizendo que ela é bifestinha. Sendo que ela não ter assumido um relacionamento público com uma mulher não quer dizer que ela não é bissexual. Quer dizer que só nunca aconteceu isso mesmo. A Anitta não precisa assumir um relacionamento público com uma mulher para poder ser bissexual. Porque ser bissexual não é sobre com quem ela está namorando. Aí você me pergunta agora, Lice, mas eu só vejo certas pessoas que dizem ser bissexuais ficando com outras pessoas de gênero equivalente ao próprio, em contextos de festas. Então eu não posso chamar essas pessoas de bifestinha? não, porque mesmo isso acontecendo apenas no contexto de festa, essa pessoa está exercendo a própria sexualidade dela dessa forma. Gente, lembra que a gente vive num mundo que, apesar de tantos avanços, ainda é muito preconceituoso. E muitas vezes o único lugar seguro que a gente tem para ficar com alguém que tenha o gênero semelhante ao nosso é justamente no contexto de festa. Isso aconteceu comigo. Eu não podia ficar com outras pessoas de gênero equivalente ao meu fora do contexto de festa, porque eram festas LGBTs. Esse era o lugar mais seguro que eu tinha para poder vivenciar a minha própria sexualidade. Eu não era assumida ainda. Nem todo lugar público é seguro pra gente estar. E hoje em dia, que eu já sou assumida, falo publicamente sobre minha bissexualidade. Todo mundo sabe que eu sou bissexual, não conto de ninguém. Se a pessoa não sabe, porque a pessoa não me conhece de jeito nenhum. Mas todo mundo sabe que eu sou bissexual. Mas ainda assim, não é todo lugar que eu vou me sentir segura para ficar com alguém justamente pelo preconceito que existe. Então, muitas vezes, as festas são o lugar ideal, além de seguro, de poder viver melhor a própria sexualidade, de explorar melhor a própria sexualidade. Inclusive, a gente pode também falar aqui sobre a questão da pessoa ainda nem saber qual é a sexualidade dela. Às vezes, uma mulher tá numa festa e ela beija outra mulher e ela nem sabe ainda qual é a sexualidade dela e já estão querendo taxar ela de bifestinha. Às vezes ela tá só experimentando vivenciar algo novo. E ali pode ser o ponto de partida dela para se descobrir. Ou não também, pode ser só um momento de diversão e acabou. Às vezes a pessoa nem tá pensando nisso, ela só quer curtir ali. Viver sem pensar em moldes ou regras. E é por isso que quando o Breno se afirma gay, mas diz que beija mulheres às vezes, ele segue sendo gay. Porque ele tá fazendo aquilo por diversão. Ou um dia ele tava conversando com as pessoas ao redor, né? Ele tava conversando com boneco, acho que boneco Babu e Julie, ou foi boneco e Babu, não lembro. Mas ele tava falando sobre isso, de ele também nunca teve algo mais íntimo com mulher, tal qual Chayane, apesar que Chayane tem intenção disso, e Breno não. Ele não se sente atraído por mulher dessa forma. Ele beijou mulheres em lugares por diversão, apenas como um beijo, não porque ele estava sentindo alguma coisa de fato por essas mulheres. É apenas um beijo para ele, sem uma predisposição para algo mais íntimo e também sem predisposição para um romance depois. É só um beijo. E é por isso que não, Breno não é bifestinha. Se ele fosse bissexual, esse termo já era horrível de ser usado. Piorou não sendo. Breno é gay. No caso de Chayane, eu não me recordo dela ter afirmado que é bissexual. Chayane já falou que ficou com mulheres. Algumas pessoas pressupõem, né, que ela é bissexual porque ela já falou sobre isso. Mas só quem pode assumir, né, a própria sexualidade é a própria pessoa. Ela nunca afirmou que é bissexual, mas já falou que ficou com mulheres já e gostou disso. Inclusive, lembrei agora de uma coisa. Ela disse que uma vez falaram pra ela que foi quando ela falou pra Julie que ela nunca tinha ido aos finalmente com uma mulher, que Julie tava dando dicas pra ela do que fazer, de como chegar. E ela fez, mas eu nunca fiz com uma mulher. E ele, calma, não tô falando disso, tô falando de beijinho, Chay. E talvez ela não tenha tido essa intimidade maior também com uma mulher, porque falaram pra ela uma vez, ela compartilhou isso com, acho que foi Gabi, que falaram pra ela que se ela fizesse algo mais íntimo com uma mulher, ela ia se ferrar, porque ela ia se envolver muito, ela ia gostar muito. Gente, eu tô podando palavras pro YouTube não me derrubar, tá? Não sei se deu pra entender.
Então pode ser isso também a trava dela de ter seguido em frente, ter experimentado mais a fundo essas sensações e sentimentos que ela tá querendo. Talvez a partir daí sim ela descubra que é bissexual. Mas aí é um outro momento. Agora, Chayane exerce a própria sexualidade, os desejos, as vontades, e isso não faz dela bifestinha. Voltando aqui para dar outro parêntese, porque assim, BBB, se você não fizer o vídeo e postar logo, acontecem 400 coisas a mais, então eu tenho que completar com umas coisas que aconteceram. Jonas chamou Chayane de bifestinha e ela deu um fecho nele de: eu não sou bifestinha não, eu sei o que eu sou. Mas ela continuou, e essa briga dela veio porque, quer dizer, essa tiração que ela fez com o Jonas, esse fecho que ela deu em Jonas, veio justamente porque ela estava dando em cima de Samira na frente dele e de Jordana, e ele acabou dizendo que ela era bifestinha, ela disse que não era bifestinha não. Se ela beijar Samira na casa, ela não vai ser bifestinha por causa disso. Assim como as outras participantes que sabem que gostam de homens, mas amam dar selinho nas amigas, amam botar a cabecinha nos seios fartos das amigas, dormir de conchinha. Além de, claro, as investidas que algumas dão de forma mais forte umas nas outras pra, ver se cola. E elas fazem isso principalmente porque, como tá todo mundo carente naquela casa, elas cogitam sim um talvez. Já rolou essa conversa mais de uma vez, de ai, talvez, não me chama, não me tenta. Se pensa num talvez pelas investidas bem certeiras de tô brincando, mas se você quiser eu quero, de Gabi Panquequinha. Um talvez pelos selinhos trocados entre Gabi e Chay, entre Marciela e Jordana, entre Jordana e Gabi, entre Samira e Chay, que fez Gabi ficar de olho assim no que estava acontecendo. Inclusive, eu tô desconfiada que foi justamente depois desse selinho que Chay e Samira trocaram, que Chay ficou apaixonada. Tal qual uma boa sáfica se apaixona por tão pouco, meu Deus. É tanta emoção no nosso coração. Foram tantos selinhos trocados que faltou eu falar do de Gabi e Marciele. E soube recentemente que teve também de Marciele com Chay, mas esse não tem foto. Talvez elas gostem. Talvez elas queiram isso. Talvez elas experimentem isso. Talvez elas gostem disso. Ou talvez não. Mas não existe isso de querer cagar regras sobre as experiências e vivências de outras pessoas. Como eu disse antes, se expandindo para outros participantes, se qualquer uma delas beijar umas às outras, pode ser que elas assumam assim que são bissexuais, ou na verdade pode ser que elas descubram que são bissexuais. Ou talvez não seja nada disso, e sejam apenas mulheres vivendo e explorando a própria sexualidade. Então, vamos parar de usar o termo bifestinha? Ele não é legal e ele só reproduz bifobia. Ele é usado para deslegitimar as nossas identidades. E independente de como sejam, as nossas vivências são completas e especiais. E elas são particulares nossas, independente da forma que elas se tecem. Então parem de usar o termo bifestinha, principalmente se você for da comunidade LGBTQIA+. Já basta o mundo todo apontando pra gente, né? Não sejamos nós a apontarmos uns para os outros dentro dessa comunidade. Essa comunidade que é tão plural e tão diversa em cada uma das letras que existe nela. Agora me conta o que você pensa sobre esse assunto nos comentários e compartilha esse vídeo com aquela amizade sua que você sabe que usa o termo bifestinha e você quer que ela aprenda que não deve fazer esse tipo de coisa. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.